O som do relógio do café era o único que se movia naquela manhã. O resto parecia suspenso. As conversas, o cheiro de café recém-passado, até a luz que atravessava a janela, tudo parou quando ele me chamou pelo nome. Ângela, lembra-te disto. As máquinas quebram. As pessoas também. Mas o propósito fica. Naquela época, eu tinha 8 anos. A vida já me ensinava a diferença entre ser amada e ser útil. A minha mãe dizia que eu passava tempo demais a brincar com cabos e teclas, enquanto a Brandy, a filha perfeita, recebia medalhas e sorrisos fáceis. E quando o meu pai me via desmontar o rádio velho do avô, suspirava, mais uma vez a estragar o que funciona. Mas o avô Melvin, ele olhava para mim como quem via algo que o mundo ainda não tinha aprendido a entender. Angela vê o futuro, disse a ele, com aquele brilho nos olhos que fazia tudo o resto desaparecer. O café dele era pequeno, mas parecia um universo. As paredes cheiravam a esperança, as mesas eram testemunhas de 1000 histórias que eu ainda era pequena demais para compreender. Nos fins de semana, eu ficava atrás do balcão, ajudando a arrumar prateleiras, enquanto o avô me deixava brincar com um computador velho no depósito. Ali, entre pó e cabos retorcidos, nasceu o meu amor por programar. Um dia, consegui criar um sistema simples para que os clientes habituais pudessem encomendar o café online. Nada de especial, uma brincadeira de criança. Mas quando mostrei ao avô, ele pousou a chávena devagar, olhou o ecrã e murmurou: "Tu não percebes, Ângela. Isto é o amanhã." Brandy estava na porta, de braços cruzados. Lembro-me do olhar dela, aquele silêncio carregado que fere mais do que gritos. À noite, ouvia dizer à minha mãe: "Ele nunca vê o que eu faço. Só fala da Ângela. Só fala dela." A minha mãe suspirou, cansada. "Deixa, filha. É só uma fase. Ela vai crescer e esquecer essas maluquices de computador." Mas eu não esqueci. E Brandy também não. Com o tempo, o café tornou-se o meu refúgio e o campo de batalha ao mesmo tempo. Entre uma chávena lavada e outra, eu tentava decifrar o mundo, porque ali dentro havia amor e rejeição misturados no mesmo ar. Eu queria ser suficiente, mas quanto mais o avô acreditava em mim, mais a minha família se afastava. Às vezes, encontrava-o sentado sozinho, depois do fecho, a olhar para o letreiro aceso do café. "O segredo", dizia ele, "é manter o calor mesmo quando o mundo fica frio." Naquele instante, eu não entendi. Hoje sei que ele não falava do café, falava da vida. Anos depois, quando fechei a mala para partir para São Francisco, ele colocou um envelope nas minhas mãos, $5.000 e um bilhete escrito à mão. "Constrói algo que faça o mundo lembrar de nós." Eu prometi que o faria. Mas no fundo, enquanto o avião descolava, uma parte de mim ficou ali, entre o cheiro do café e o som do relógio. Achei que estava a voar rumo ao futuro. Só não sabia que, ao fazê-lo, estava a deixar o meu passado nas mãos erradas. Achei que estava a voar rumo ao futuro, mas o que ninguém me disse é que o futuro cobra um preço alto. E às vezes o pagamento é a distância de quem mais amamos. Deixei Austin com uma mala, um computador velho e o envelope do avô. Dentro dele, $5.000 e algo mais valioso, a fé que ele tinha em mim. Na estação, Brandy abraçou-me sem olhar nos meus olhos. Sussurrou apenas: "Boa sorte, gênio." E quando me afastei, ouvia rir baixinho. Aquele som ficou preso no meu peito como um eco de desdém. São Francisco recebeu-me com o vento frio do Pacífico e o barulho das ambulâncias noturnas. As ruas eram largas demais para quem cresceu num café pequeno. Trabalhei dias e noites, às vezes sem comer, outras sem dormir. As mãos tremiam sobre o teclado, mas a voz do avô repetia na memória: "Falhar é o preço de quem tenta, Ângela. Continua." O primeiro fracasso veio cedo. O site da minha startup caiu no dia do lançamento. Clientes reclamaram. Investidores desapareceram. Sentei-me no chão do apartamento, rodeada de cabos, chorando de raiva. Raiva de mim, da cidade, do mundo. E no meio do caos, o telemóvel tocou. Era ele.
Ouvi dizer que o teu site faliu, disse o avô, a rir. Pois bem, agora sabes o que é ser dono de um café. O leite entorna, o cliente reclama, mas o dia continua. Euri entre lágrimas. Prometes não desistir? Prometo. E cumpri. Reergui a empresa. Transformei a falha em força. Em 3 anos, tinha uma equipa de 20 pessoas. Um escritório cheio de luz e uma conta bancária estável. As revistas chamavam-me a visionária texana. Mas a cada artigo publicado, sentia o peso de algo invisível. A ausência de uma voz, de uma ligação. Liguei para o café várias vezes. No início, o avô atendia, feliz, pedindo para eu contar mais sobre as minhas ideias. Depois, as chamadas tornaram-se curtas. Ele esquecia detalhes, repetia perguntas. Até que um dia, foi Brandy quem atendeu. A Angela, ele está a descansar, não é boa hora. Posso ligar mais tarde? Não. Ele precisa de paz. A linha caiu. Mandei mensagens, enviei um tablet novo, bilhetes de avião, cartas. Nada. As respostas tornavam-se raras e frias. Está melhor. Não te preocupes. 3 palavras que soavam como muros. Comecei a perguntar-me se o sucesso que eu tanto busquei tinha sido a desculpa perfeita para a minha família me apagar. Será que, enquanto eu construía o futuro, eles reconstruíam o passado à sua maneira sem mim? Nas noites silenciosas do escritório, o som do relógio do café ainda ecoava. Cada tique era uma lembrança. Cada pausa, uma dúvida. Foi numa dessas noites que recebi uma mensagem da tia Sheila. O teu avô está mais fraco. Brandy cuida dele. É melhor não interferires. Li aquela frase dezenas de vezes. Melhor não interferires. Era como se me dissessem, melhor esqueceres. Mas eu não esqueci. E naquele instante percebi, quanto mais longe eu voava, mais sombras cresciam em Austin. Dia, decidi voltar. E o que encontrei? Não foi a saudade, foi silêncio. E portas fechadas. I have not. Voltar a Austin depois de tantos anos foi como entrar num sonho antigo, igual na forma, mas vazio na alma. As mesmas ruas, o mesmo cheiro de café, mas o coração da cidade já não batia como antes. O letreiro do Melvin's Coffee House ainda brilhava na esquina, mas as janelas estavam mais escuras, como se escondessem um segredo. Empurrei e a porta estava trancada. Bati 1, 2, 3 vezes. Ninguém respondeu. Um rapaz jovem, funcionário novo, saiu pela lateral e olhou-me de alto a baixo. Procura alguém? Sou a neta do Sr. Melvin. Ele recitou, a Angela. O modo como pronunciou o meu nome soou pesado. Ele está a descansar, disse rápido, antes de desaparecer. O descansar tornou-se uma palavra que me perseguia. Toda vez que ligava, toda vez que perguntava, a resposta era sempre a mesma. Está a descansar. Mas a verdade é que quem descansava era a consciência da Brandy. Dia, decidi aparecer sem avisar. Levei flores e uma esperança tola de ouvir o riso do avô outra vez. Parei diante do café, espreitei pela janela. Ele estava lá sentado, imóvel, com um cobertor sobre os ombros. Brandy estava ao lado, mexendo no telemóvel, impaciente. De repente, ele levantou os olhos. Por um segundo, achei que me tinha visto, mas Brandy virou-se, notou-me e fechou as cortinas. Aquele som, o metal das argolas da cortina a deslizar, foi pior do que qualquer grito. Era o som de uma porta a fechar-se dentro de mim. Nos dias seguintes, tentei falar com a tia Sheila. Ela sempre fora o tipo de pessoa que dizia, não é da minha conta. Mas desta vez, a voz dela estava estranhamente nervosa. Brandy, cuida dele todos os dias, Angela. Deixa-a fazer o que acha melhor. Ela não está a cuidar. Está a controlar. Silêncio. Et depuis. Talvez seja melhor não te meteres. Essa frase caiu como veneno. Melhor não te meteres. Como se amor fosse uma invasão. A raiva e o medo começaram a misturar-se. Abri o computador e procurei informações médicos, registros, funcionários antigos,
Um deles respondeu discretamente. Desde que a Brandy apareceu com o marido, tudo mudou. O velho Melvin não decide mais nada. No quarto de hotel, olhei para o tablet que tinha enviado meses antes. Ainda estava embalado, nunca aberto. Senti as lágrimas subir, mas não chorei. Chorar parecia pouco diante de tanta manipulação. Foi então que percebi. A distância não era geográfica, era moral. Brandy não queria cuidar do avô. Queria apagar a minha parte da história. E a cada mentira, conseguia um pouco mais. No dia seguinte, comprei uma passagem de volta para São Francisco. Mas jurei, diante da janela do café, que voltaria. Não como neta arrependida, mas como mulher preparada para descobrir a verdade. Enquanto o avião levantava voo, olhei pela janela e vi o reflexo das nuvens, frias, pesadas, como a casa onde eu deixava o meu coração. E lá embaixo, em Austin, as portas fechavam-se, mas os segredos estavam prestes a abrir-se. De volta a São Francisco, contratei alguém que não tem medo do que se esconde atrás das cortinas. E o que ele encontrou transformou a dor em prova. De volta a São Francisco, o silêncio tornou-se o meu inimigo. Cada ruído do escritório, o clique do rato, o zumbido do computador, soava como um lembrete. O meu avô tinha morrido, e algo na história não batia certo. Passei noites inteiras a rever mensagens, e-mails antigos, buscando qualquer pista que provasse o que o coração já sabia. Brandy tinha roubado mais do que uma herança. Ela tinha roubado a dignidade de um homem que confiava nela. Foi então que contratei um investigador privado, um homem discreto, experiente em casos de manipulação de idosos. O nome dele era Raphael Moore. Não perguntou por quê. Apenas disse: se houver verdade, ela deixa rastros. As semanas seguintes foram um mergulho no abismo. Rafael mandava relatórios curtos, frios, mas cada frase era uma punhalada. Registros médicos indicam ausência de medicação cognitiva no dia da assinatura do Novo Testamento. Brandy assinou como testemunha principal. Transferências bancárias cruzadas entre a conta do café e a empresa do marido, Todd. Eu lia e sentia o corpo tremer. Entre a raiva e a culpa, uma pergunta martelava. Onde estava eu quando tudo isso aconteceu? Numa manhã cinzenta, Rafael apareceu no meu escritório com uma pequena caixa metálica. Encontrei isto nos pertences do seu avô. É um gravador antigo. Reconheci-o na hora, o mesmo que eu lhe dera anos antes, para ele anotar ideias para o café. O investigador pressionou o botão play. O som era fraco, mas a voz era inconfundível. Brandy vem muito ultimamente. Fala de atualizar o testamento. Diz que a Angela está ocupada demais, que esqueceu do velho. Mas eu sei que ela não faria isso. A minha respiração parou. A voz do meu avô tremia, mas ainda era ele. A verdade ali, crua, num sussurro que atravessava o tempo. Outra gravação. Hoje, ela irritou-se quando mencionei o nome da Angela. Disse que eu estava confuso, que devia descansar. Talvez eu esteja mesmo. Mas há algo que não me deixa em paz. Fechei os olhos e percebi. Ele tinha tentado avisar-me, mas eu estava longe demais para ouvir. Rafael continuou. Encontrou e-mails entre Brandy e Todd. Assim que tivermos o controle, vendemos o terreno. Os condomínios vão render milhões, mas o velho ainda hesita. Faz com que ele assine. Rápido. O investigador cruzou datas e provou que no dia da assinatura do Novo Testamento, meu avô estava sob forte sedação, medicação que Brandy pedira ao médico para controlar a agitação. A cada documento, a imagem que eu tinha da minha irmã se partia um pouco mais. Não era apenas inveja, era ambição fria e talvez medo de ser invisível. A última peça veio da tia Sheila. Rafael conseguiu falar com ela. O relatório dizia: ela admite ter presenciado restrições impostas por Brandy às visitas. Diz que não quis criar conflito. Neutralidade. O crime mais covarde de todos. Fechei o dossiê, as mãos tremiam, mas o coração estava calmo. Pela primeira vez, eu não tinha dúvidas. Peguei na pasta,
Coloquei dentro dela todos os documentos, os áudios, as transferências, as assinaturas, e disse a mim mesma: eles roubaram o silêncio do meu avô. Agora, vão ouvir a verdade. Com o dossiê na mão, voei para Austin. O plano era simples: jantar em família. O resultado seria o fim dela. A noite em Austin estava abafada, daquelas que fazem o ar parecer mais pesado do que os próprios segredos. O carro parou diante da casa da Brandy. Fachada moderna, janelas amplas, tudo limpo demais, perfeito demais. Como se a ordem fosse o disfarce da culpa. Respirai fundo. Na mala, o dossiê. Na mente, a voz do avô. O propósito fica. Brandy abriu a porta com um sorriso ensaiado. Angela, que surpresa boa! Boa? O som dessa palavra saiu-lhe da boca como veneno coberto de mel. Entrei. O jantar estava servido, a mesa impecável. Os nossos pais sentados, Sheila num canto, Todd de blazer novo, e um silêncio que gritava. Começaram com trivialidades. Como está São Francisco? A tua empresa ainda existe? Mas os olhos diziam outra coisa. Esperavam o momento em que eu quebrasse. Então Brandy ergueu o copo e, num tom quase solene, disse: decidimos vender o café. O terreno vale ouro e o Todd pode usar na construtora. É o melhor para a família. A palavra família ardeu-me no peito. Família? A mesma que roubou o sonho do homem que nos ensinou o que era amor e trabalho? Deixei o garfo cair devagar, o metal tilintando no prato como um sinal de guerra. Não vais vender nada, respondi. Brandy sorriu. Angela, tu não vives aqui. Não sabes o que é melhor. Sei, sim, murmurei. Sei o que é certo. O ar ficou denso. Ela levantou-se, o rosto tenso, pegou num copo de água e despejou-o sobre a minha cabeça. 5 minutos para saíres da minha casa. Águas horas. A água escorria-me pelo rosto, fria, cortante. Atrás dela, os nossos pais bateram palmas cúmplices. Sheila abaixou o olhar. Por um instante, pensei em ir embora. Mas então, lembrei-me do avô. Sozinho, doente, calado. Não seria eu a ficar em silêncio. Limpei o rosto, olhei nos olhos dela e disse: então tens 5 minutos para rezar. Pousei a mala na mesa, abri o fecho. O som ecoou pela sala como uma sentença. Primeiro, tirei os relatórios médicos. O avô estava sob medicação errada no dia em que assinou o Novo Testamento. Quem alterou as doses? Tu. Ela empalideceu. Isso é mentira. Não. Está no prontuário. Depois, o gravador antigo. Carregai play. A voz dele preencheu o ar. Brandy quer mudar o testamento. Diz que a Angela não se importa. Mas sei que ela se importa. Ela sempre se importou. I got it vile. O som da respiração do avô no fim da gravação foi como uma despedida tardia. Brandy engoliu em seco. Todd mexia no telemóvel, inquieto. Sheila corrava baixinho. Tirei os e-mails impressos e atirei-os sobre a mesa. Assim que tivermos o controle, vendemos o terreno. Palavras tuas, Brandy. E tu, Todd, respondeste: perfeito. Os condomínios vão render milhões. Silêncio. Um silêncio espesso, pesado, quase físico. Foi então que Sheila falou, a voz trêmula. Eu sabia. Mas pensei que o silêncio fosse o melhor. Perdoa-me. Brandy virou-se para ela, desesperada. Tu disseste que nunca contarias. E eu não ia. Mas agora já não há nada a esconder. Brandy caiu de joelhos, o rosto desfeito. Podemos resolver entre nós, Angela. Fica com metade. Com tudo, se quiseres. Só não contes a justiça. Olhei para ela. A mulher que um dia foi a minha irmã, agora reduzida à própria ganância. Fechei a pasta com um estalo seco. Não vim aqui por dinheiro. Vim por justiça. Levantei-me. Caminhei até a porta. Antes de sair, virei-me. O avô acreditava que a verdade liberta, mas primeiro destrói. Une phrase. Abri a porta e o vento da noite entrou frio libertador. Atrás de mim, só o som do relógio da sala. Tic,
Tic, tic. 5 minutos. O tempo exato que bastou para uma família ruir. Na manhã seguinte, entreguei o dossiê ao Ministério Público. E pela primeira vez em anos, o sol de Austin pareceu brilhar de novo. Não sobre uma família, mas sobre a verdade. Na manhã seguinte, entreguei o dossiê ao Ministério Público. As mãos não tremiam. Durante meses, eu tinha carregado aquele peso, mas, ao colocá-lo sobre a mesa da justiça, senti leveza. Não era vingança, era libertação. As semanas seguintes foram um desfile de silêncios quebrados. Brandy foi acusada de influência indevida e abuso de vulnerável. Fez um acordo. Pena suspensa, serviço comunitário. O nome dela estampado nos jornais, o sorriso perfeito desaparecido. Todd. Desapareceu primeiro. Pediu o divórcio, vendeu o carro de luxo, declarou falência. E os meus pais, Linda e Wayne, de repente, descobriram o sabor amargo da indiferença. Os vizinhos deixaram de os cumprimentar. As portas antes abertas fecharam-se, como as cortinas daquele dia. Sheila tentou ligar-me. Disse que se arrependia, que o silêncio dela também era culpa, mas não conseguia atender. Há perdões que precisam de tempo, e o meu ainda estava a aprender a respirar. Quando o tribunal anulou o testamento e devolveu o café ao meu nome, voltei a Austin. Abri a porta do Melvin's Coffee House sozinha, e o cheiro a café queimado e madeira antiga abraçou-me como um fantasma familiar. O pouco abri as mesas, mas no canto ainda estava a chávena rachada do avô, aquela que ele nunca deixou que eu deitasse fora. Peguei nela com cuidado. As rachas brilhavam sob a luz da manhã, imperfeitas, mas belas. Pensei em restaurá-la com ouro, como o kintsugi japonês, não para esconder as feridas, mas para celebrá-las. Reabrir o café foi mais do que um projeto. Foi um renascimento. Mantive o nome dele. Recontratei os antigos funcionários, dei aumentos e criei um espaço novo. Uma pequena sala com computadores, onde crianças da comunidade aprendem programação, como eu aprendi naquele velho depósito. Nas primeiras semanas, o lugar voltou a encher-se de vozes, risos, música, histórias, o som do futuro que o avô sempre ouviu antes de todos nós. Um dia, uma senhora idosa aproximou-se do balcão. Tirou da bolsa um bilhete amarelado. Era o recibo da primeira chávena de café que ele lhe vendera, em 1984. Guardei isto, disse ela, sorrindo, para não me esquecer do homem que me ensinou a acreditar nas segundas oportunidades. Senti os olhos arderem. O avô estava ali em cada cheiro, em cada risada, em cada criança que digitava pela primeira vez. Hoje, o Melvin's Coffee House não é só um café, é um lar. Mas não o lar que se herda. É o lar que se constrói com coragem, verdade e perdão. Porque aprendi que família não é quem partilha o sangue, é quem partilha o coração. E que a justiça, quando vem, não devolve o passado, mas oferece algo mais precioso: paz. Termino cada dia servindo uma última chávena. Coloco-a no balcão, sozinha, como se o avô ainda estivesse ali, a observar-me com aquele sorriso cansado e terno. E, enquanto o relógio marca o tempo, eu digo baixinho: o propósito ficou, avô. E agora? Ele me. E tu? Já foste traído por quem devia proteger-te? Conta-me a tua história nos comentários. Diz de que cidade me estás a ouvir. Porque às vezes, partilhar a dor é o primeiro passo para curá-la